Agora vamos ver o seguinte, ó. Ó, olha para cá, ó. Tá certo? Olha para cá, ó. A F, ó. A F, quem é F de x? Somatória de n igual a 0 a mais infinito, a e de x menos p elevado a n. Quem é a derivada primeira, ó? Somatória de n igual a 1 a mais infinito, de n a n x menos p elevado a n menos 1. Quem é a derivada segunda? Somatória de n igual a 2 a mais infinito, de n menos 1 a n, tá? X menos p elevado a menos 1. O que é que faltou aqui? O que é que faltou aqui? O AN de novo, né? O AN de novo, né? Somatório, tá? Aí fica n vezes quem? N menos 1 vezes quem? N menos m mais 1 a índice n, x menos p elevado a n. Agora observe essas fórmulas. N menos m. Agora observe essas fórmulas, né? Observe essas fórmulas que você vai ver o seguinte. Portanto, ou deste modo, vamos ver aqui, vamos estar no seguinte. Quem é o f de p, ó? Quem é o f de p? Quem é? Então, mas aqui, no do n igual a 0, vai sobrar só o quê? Quem? Quem é o f de p? É o a, n igual a 0, vai só dar o a 0, porque vai ficar 0 elevado a 0, e nessa representação de somatória, a convenção é que quando aparece 0 elevado a 0, substitui por quê? Por 1, porque isso aqui é o A0 mais o A1 vezes x menos p, mais o A2 vezes x menos p ao quadrado. Lembre-se, né? Quando você tem isso aqui, ó, isso aqui é somatório de n igual a 0 a mais infinito, do AN x menos p elevado a n, isso aqui é o quê? É o A índice 0, mais o A1 x menos p elevado a quê? 1 mais o A2 x menos p ao quadrado, mais o A3, né? X menos p aqui, a terceira e assim por diante. Então, quem é o f de p? Quem é? F de p é só o A índice 0. Agora, olhe para a forma da derivada. Quem é a derivada da f em p? Tá certo? Bom, então, deste modo, deixa eu botar uma informação importante. Depois eu volto para ele. Então, primeira coisa. F é m vezes diferenciável, qualquer que seja m. Se f tem todas as derivadas nesse intervalo, a f é de classe C infinito. Então, deste modo, f é de quê? De classe C infinito, é de classe C infinito, no seu domínio, tá? Que é o P menos R, P menos R. E você tem o seguinte, quem é o F de P, quem é? É o A índice 0. É o A índice 0. Quem é a derivada da F em P, ó? Quem é a derivada da F em P? Venha para cá, ó. Olha aqui, ó. Quem é a derivada da F em P? Nessa do 1, aí vai ficar o quê? N igual a 1. 1 vezes o A1, mais o quê? 2 vezes o A2, vezes x menos, vezes P menos P elevado a 1, que é quanto? 0, então vai embora. Então só vai, os outros também não todos 0 e vai sobrar só o quê? 1 vezes o A1. 1 vezes o A1, que é o A1.
Quem é a derivada segunda da f em P? Vamos para a derivada segunda, ó. Olha aqui, ó. Derivada segunda de f em P. Primeiro termo vai ficar o quê? 2 vezes 1 vezes o A2, expoente 0. Depois vai ficar o quê? 3 vezes 2, A3 vezes 0, e o resto tudo é 0. Então o que é que vai sobrar? 2 vezes 1 vezes o A2. Ó, fatorial de 2. Quem é a derivada terceira? Ó, vamos ver no terceiro. Fatorial de 3. Vai ficar, ó, derivada terceira, ó. Derivada terceira. Começa do 3, né? Então vai ficar 3 vezes 2 vezes 1 vezes x menos p elevado a 3 menos 3, aí é o p menos p, que vai ficar o 0 elevado a 0, você vai substituir por 1, É para a formulazinha ficar bem bonitinha. Eu não estou dizendo que 0 elevado a 0 é 1, 0 elevado a 0 não está definido, tá? É só uma questão de organização aqui, é uma convenção. Então vai ficar o quê? Vai ficar 3 vezes 2 vezes 1 vezes quem? O A3. Ou seja, continuando assim, você vai chegar que a mésima derivada da f em P a mésima derivada de f em P, quem é? É o fatorial de m vezes o quê? O AM. Isso vale qualquer que seja o m maior ou igual a 0. Que vale até no... O que é a derivada zeroésima, né? A zeroésima derivada, né? Isso aqui, ó. A zeroésima derivada, né? É assim que denota a derivada, tá? A zeroésima derivada é a própria função. Tem lá do cálculo 1, né, gente? Ou seja, deste modo, se você tem a função f dada dessa forma, ó, olha aqui, ó, a função f dada por uma série de potências, automaticamente os coeficientes serão dados em termos das derivadas superiores da função f. Ou seja, o coeficiente AM é a mésima derivada da f em P no centro da série dividido por m fatorial. Isso qualquer que seja o m maior ou igual a 0. Bom? Entendido? Então, essa função aqui, então voltando para cá, ó, volte para cá. Eu tenho uma série de potências com raio positivo ou mais infinito. E eu defino uma função por essa série, tá? Essa função, ela é de classe C infinito e os coeficientes da série são dados em termos, se exprimem em termos de quê? Das derivadas de ordem superior da f. Então, moral da história, se você tem uma função e essa função se expressa como uma série no interior do conjunto de convergência dessa série, necessariamente essa função é de classe C infinito. Tá? Então a conclusão daí é o seguinte, tá? A conclusão daí é a seguinte proposição. Tá? Proposição, eu posso resumir tudo
na seguinte proposição. O que é que diz isso aí? Proposição, consequência, proposição. Tá? Seja f uma função. Seja f uma função. Tá? Se existe uma série de potências. Se existe uma série de potências somatória n igual a zero a mais infinito de an x menos p elevado a n. Tá certo? Seja f uma função. Veja f uma função. A redação fica melhor assim. Tá certo? Seja f uma função e uma série constante. E uma série de potências somatória de n igual a zero a mais infinito de an x menos p elevado a n. E uma série de potências, quer dizer, série de potências gerada por uma sequência centrada no número real p. Tá? E uma série de potências com um raio de convergência. É positivo ou R igual a mais infinito. Você tem a função. Se, tá? A função f, se f está definida, ó, se f está definida no interior do intervalo de convergência dessa série. Quer dizer, se f está definido aqui e a f é dada por esta série, e a f é dada por esta série, e a f é dada por essa série, qualquer que seja nesse intervalo, desculpa, se a f nesse intervalo é dada por esta série, então qual é a conclusão? Então, obrigatoriamente a f tem que ser de classe sem infinito. A f é de classe sem infinito, aonde? Nesse intervalo. E os coeficientes da série de potência são dados por isso aqui. Por quê? Porque se a f é uma série de potências, como uma série de potências é de classe C infinito, a função f tem que ser de classe infinito. No interior do intervalo de convergência da série. E quem são os coeficientes da série? São dados dessa forma. Ou seja, isso aqui dá uma condição necessária para que uma função se expresse num certo intervalo aberto como uma série de potências. Esse intervalo tem que ser um intervalo centrado num certo ponto P. A função f tem que ser de classe C infinito nesse intervalo aberto, tá? Tá bom? E
Os coeficientes da série de potências obrigatoriamente deve ser dado por essa expressão aqui. Ou seja, ele deve ser expresso em termos das derivadas de ordem superior da função f. Então, você tem obrigatoriamente a forma da série de potências, tá certo? Que expressa uma função nessa série de potências. Não pode ser qualquer série de potências. Se uma função f ela é dada num certo intervalo aberto por uma série de potências, você tem a cara dessa série de potências. Como é que é a série de potências? Como é? É dessa forma, onde esses AN são dados por essa expressão aqui. Não há outra função. Você entendeu? Diga. Sim, professor. Ali você colocou para fatorial maior a zero. Né? O senhor tem um momento que o senhor fez exponencialmente fatorial dos reais. Mas aqui é nos naturais. É nos naturais. Tá? Isso aí é uma coisa. Mas aqui, isso aí é uma coisa. Que eu fiz que o fatorial se estende ao conjunto dos reais não negativos. Tá? Mas isso aí é outra coisa. Aqui é dessa forma. Aqui não, aqui é isso. É porque é série. É a soma dos termos de uma sequência. Uma sequência indexada nos naturais. Tá? Então, conclusão. Olha aqui. Por exemplo, vamos ver isso. Preste atenção, que é uma coisa sutil aí. Tá? Se você tem uma função, para que ela possa ser dada como uma série de potências, ela tem que ser de classe C infinito no interior do intervalo de convergência dessa série. Então, se uma função não é de classe C infinito, ela não pode ser dada por uma série de potências. Ou seja, você tem um intervalo dessa forma. Se uma função nesse intervalo não é de classe C infinita, ela não pode ser dada por uma série de potências, porque uma condição necessária para ela ser expressa como uma série de potências no intervalo desse tipo é que ela seja de classe C infinito. Aí a série vai ter que ser dessa forma. Somatória. A série que vai expressar a função tem que ser essa. Então eu já tenho a série candidata. Hã? O quê? X menos P elevado a N. Certo. A série tem que ser dessa forma. Não há outra série. Tá certo? Mas não é verdade que o fato não é verdade que em uma função sendo de classe C infinito, essa série aqui expressa a função. Isso é uma candidata. Tem um exemplo na próxima aula, tá? De uma função que é de classe C infinito, na reta toda, e a série de potências da função, essa série de potências aqui, não expressa a função. Veja bem. Tá? Então, essa proposição dá origem à seguinte definição. Sejam f uma função, e p um número real, tais que f é m vezes diferenciável, em P, qualquer que seja o M natural. Ou seja, a F tem todas as derivadas F é da M.
F é N vezes diferenciável em P, qualquer que seja N natural. Veja bem, essa definição é por caso de F ser uma função, P ser um número real e F tem todas as derivadas em P. A série de potências, a série de potências, somatória de n igual a zero a mais infinito. Derivada de ordem n de f em p, dividido por n fatorial vezes x menos p elevado a n. Essa série aqui, que é uma série de potência, é possível que eu tenha todos esses coeficientes, que eu tenha todas as derivadas. Essa série é denominada, ela é chamada série de Taylor, da função f em P, viu? Ela é denominada série de Taylor da função f em P. E você já viu essa série? Você já viu essa série lá no cálculo 1, quando eu demonstrei o quê? Teorema de Taylor. Demonstrei. Última aula. Demonstrei e apliquei. E vou fazer uma aplicação de novo aqui. Tá certo? Pronto. Tempo.